Bom dia. Tá meio fraco esse bom dia aí. Bom dia. Nós começamos o segundo culto para que esse culto pudesse ter mais espaço. Mas já está cheio. E ainda é o início, é só o início. Jesus ama essa nação. E Ele ama você. E Ele vai te usar para alcançar essa nação. Se você crê isso, diga amém. Amém. Isso aqui, esse negócio de colocar música durante a palavra, começou semana passada. Mas amém, vamos começar agora. Queria primeiro dizer bem-vindo aos nossos campos de Funabashi, Shonan Hiratsuka. Shonan Hiratsuka. E daqui a pouco nós vamos estar falando nomes de 100 campos que nós vamos estar começando, em nome de Jesus. A gente vai continuar uma série que a gente começou algumas semanas atrás. Mas antes de fazer isso, quem está aqui pela primeira vez? Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Nós chamamos demais. Tem alguém aqui que a sua primeira vez foi semana passada, na Páscoa? Bem-vindo, bem-vindo. Nós vamos continuar, então, uma série que nós começou 2 semanas atrás. E essa série é chamada de Conexões Próximas. A igreja não é só sobre o nosso relacionamento direto com Deus. Sim, Deus quer que você tenha um ótimo relacionamento com Ele, isso é muito importante. Mas não é só para cima e para baixo. Precisa ter relacionamento um com os outros. E essa igreja é um exemplo incrível de uma igreja que tem que tem um relacionamento um com os outros. Então essa palavra não é para vocês hoje. São todos aqueles que não vieram hoje. Estou brincando, nós todos com certeza podemos aprender um pouquinho, amém? Eu quero só falar algumas coisas aqui rapidinho. Vamos ver, você lembra dessa slide da semana passada, da semana retrasada? Isso aqui é sobre o reino de Deus. O reino de Deus tem um coração. Qual é o coração do reino de Deus? A igreja, não, é a igreja de Jesus Cristo, né? Todos os cristãos do mundo inteiro, né? E toda a igreja de todo o mundo tem um coração no meio dessa igreja, né, global. Qual é esse coração? Vocês deviam ter falado tudo isso unidos, é a igreja local. É isso que nós estamos fazendo aqui agora hoje. Nós somos a igreja local aqui. Mas a igreja local também tem um coração. Qual é o coração? Grupo familiar. Vocês são muito bons. Ficou um pouquinho menor, né? Esse coração um pouquinho mais íntimo. E o grupo familiar também tem um coração, que é, vocês sabem demais, é um discipulado um a um. Reino de Deus nunca foi com a intenção dos cristãos serem isolados. Nunca foi a intenção do reino de Deus. Um cristão isolado, nós estudamos isso 2 semanas atrás, é estúpido e pensa só a si mesmo. Se você quiser entender melhor por que eu estou falando isso, você pode assistir a palavra de 2 semanas atrás.
Um cristão isolado é um cristão desobediente. Um cristão isolado não consegue cumprir o chamado de Deus para sua vida. Um cristão isolado sempre vai ser um cristão infantil. Um cristão infantil isolado não consegue ser edificado. Um cristão isolado é um cristão que está morrendo. Não é uma palavra tão encorajadora? Isso é uma palavra encorajadora? Não, não. Então vamos fazer um pouquinho mais encorajador aqui. É o que é o versículo-chave para hoje. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então nós vamos falar sobre se encontrar juntos, Quem aqui ama se encontrar com outras pessoas? Ama encontrar com as outras pessoas. Quanto vocês amam isso? Ai. Eu fico... Se você não gosta de reunir com outras pessoas, você não vai gostar muito do céu. Porque no céu não tem ninguém isolado. Então, se você não gosta de pessoas, você deve aprender a gostar de pessoas agora. Mas nossa igreja ama as pessoas. Nós amamos uns aos outros. E nós temos um grande grupo de jovens, né, solteiros. E esse grande grupo de solteiros, jovens, estão se encontrando. E estão se encontrando. Encontrando uns aos outros. E eu estou fazendo mais e mais casamentos agora. Então, se você está online assistindo aí, se você quer casar com um cristão bem forte, tem muitas opções. Amém? Se você é novo aqui, me perdoe, às vezes eu grito, às vezes. E às vezes a gente faz um grito todo mundo junto. E é divertido, é gostoso. Vocês querem praticar um pouquinho esse grito juntos? Vamos fazer isso? Ok? Então vamos ter uma vitória. Vamos ver vitória agora. Tá pronto? Estão prontos? Vamos louvar o Senhor agora com um grito de louvor, de alegria. Yeah! Aleluia! Okay. Agora podemos começar a palavra. Quem aqui gosta de voar? Eu gosto. A minha esposa odeia voar. Quem aqui odeia voar? Toda vez que a gente pousa, eu tenho que ir para o médico para pegar um gesso na minha mão, porque ela segura com tanta força que ela acaba quebrando minha mão. Brincadeira. Só precisa de um pouquinho de turbulência. Tá tudo bem? O que aconteceu? A gente vai cair? Alguém odeia voar tanto assim, igual a minha esposa? Mas a igreja é um pouquinho igual um avião. Opa! E qualquer avião bom tem duas asas. E uma asa é a Assembleia Grande Assembleia. Então, isso que está acontecendo agora. Algumas pessoas amam isso. Mas outros, eles não gostam desse lado aqui, dessa asa. Nós vamos chegar nessa asa daqui a pouco. Mas algumas pessoas não gostam de se encontrar, se unir com uma grande assembleia. Eu não gosto de muita gente. Me fazem sentir desconfortável. E então você não vai gostar muito do céu. Porque o céu tem
multidões lá. Multidões tão grandes que não dá nem para contar. E vai ter pessoas de cada tribo, nação, línguas, todo ao redor do mundo. Então é melhor já se acostumar com isso antes de chegar no céu. Semana que vem o pastor Ben vai falar um pouquinho mais sobre o grupo familiar. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dois, mas talvez falando mais sobre a grande assembleia. O rei Davi disse: então eu te darei louvor na grande assembleia. Eu te louvarei na multidão de pessoas. Então, primeiro nós temos o avião aqui com a grande assembleia. Mas também a igreja tem sua asa que é nas casas. A gente vê isso no Novo Testamento. A gente vê no Novo Testamento, toda vez a gente vê os cristãos se reunindo na grande assembleia e nas casas. Qualquer igreja, qualquer avião que não tiver duas asas, não vai voar muito bem. Nós precisamos de duas asas para voar. E a igreja de Jesus Cristo está indo numa direção. E o plano de salvação é para a igreja. É como Deus desenhou a igreja para trazer a salvação para o mundo. A resposta de todos os problemas da sociedade é Jesus. E é Jesus trabalhando através do seu corpo, que é a igreja. Então nós precisamos plantar boas, saudáveis igrejas que dão vida. Todos vocês têm dons e talentos incríveis que Deus tem dado. Mas no final, todos estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos fazendo discípulos de Jesus. E todos os nossos estudantes de Paz Bible College dizem assim, como? Através do modelo do Novo Testamento. Então, toda igreja boa tem duas asas. Tem a grande assembleia, tem nas casas. E agora, aqui no Japão, muitos dos grupos pequenos ainda se encontram aqui na igreja. Mas tem algumas casas que já estão se abrindo. Isso aqui é só o início. Cadê ela? Nicole. Ela não sabia que eu ia falar sobre ela. Ela está chocada aqui. A Emiko, quer dizer. A Emiko comprou um apartamento aqui perto. E a alegria dela foi que eu quero o grupo familiar na minha casa. Eu creio que isso é só o início de muitas grupos familiares se encontram todo ao redor das estações. Nós temos o grande assembleia, isso é tão importante, tão bom. Mas também temos o que o livro de Atos chama a igreja nas casas, nas casas, nas casas. Você crê comigo em fé? Amém? Então, nós temos alguns passageiros aqui no meio. Sabe o que isso aqui representa? O que é o coração do meio? Isso é o discipulado um a um. E se você for casar, talvez é 2 em 2. Então, isso aqui é muito importante para a igreja. Tem que ter a grande assembleia. Velho Testamento, Novo Testamento, a gente vê isso acontecendo. Mas não tem muitas conexões bem próximas aqui, né?
Você vai para casa, para a igreja na casa, e de repente os relacionamentos são mais fortes. Aí a gente tem o discipulado um a um, fazendo discípulos de Jesus. E aqui é uma igreja que vai realmente cumprir o propósito que Deus tem para ela. Amém? Amém? Ok. Então, isso foi a introdução. Agora, vamos lá. Se você é novo aqui, a gente geralmente termina o primeiro culto. Que horas? 4 da tarde, é? Tá 4 horas da tarde. Brincadeira. A gente tem se você tem o aplicativo da igreja, esse aqui é o ponto número 1. Por que é tão importante a gente se reunir juntos? Por que nós não devemos deixar de reunirmos juntos? Ponto número 1, por causa do ensino. Tem ensino na igreja. O crente isolado não recebe bom ensino. Um crente isolado talvez entra no YouTube e acha umas palavras aqui e ali, mas você só vai achar aquelas palavras que faz você se sentir bem de você mesmo. É igual aquela criança que fala assim, eu quero comer sorvete. Mas aqui na igreja, você vai ouvir umas palavras às vezes que são encorajadoras, mas às vezes você vai ouvir vai ter que ter uma cirurgiazinha que você não vai se sentir tão bem. Mas essa igreja é tão madura que até a gente ama as palavras difíceis, amém? 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 Amém. Se você não gosta, então fala amém só pela fé mesmo. Se você for para Atos, capítulo 2, versículo 42. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse ensino acontecia aonde e essa comunhão acontecia aonde? Aonde e aonde? Alguém sabe? Aonde foi que o ensino acontecia? Alguém sabe? Pode responder aí. Não foi no sinagoga. Foi perto. Oh, hey, we're going to learn a lot today. Here we go. Right here. Every day they continued to meet together in the temple. Bem aqui, era no versículo 40. Não. Todos eles se encontravam no 46, no pátio do templo e partiam pão em casa. Então, o que tinha acontecido? Tinha acabado de ter um avivamento. E agora, depois de alguns milagres e acontecimentos incríveis desse avivamento, agora a igreja tem milhares e milhares de pessoas. A gente não está falando de grupinhos de 50 pessoas, não. A gente está falando de milhares e milhares de pessoas. Essas milhares de pessoas, eles se encontravam todos os dias no pátio do templo. Só pensou a gente começar a ter igreja todos os dias? Amém? Todos os dias. E eles estavam aprendendo dos apóstolos, dos ensinos dos apóstolos. Como que os apóstolos estavam ensinando toda a igreja? Você não consegue ir para tantas casas assim para ensinar todos os dias. Uma semana, não consegue ir para todas essas casas. Mas milhares enchiam os pátios da igreja, do templo. Os apóstolos ensinavam, aí eles iam para ter comunhão nas casas. Então, se você quer bom ensino, tem que se reunir. E muito aquele ensino que é o que acontece aqui.
Mas aí você vai pegar esse ensino, você vai levar para os grupos familiares nas casas. Você vai falar sobre como aplicar esse ensino. E a Bíblia diz que nesse ponto, que até os cristãos podem ensinar uns aos outros e ajudar um ao outro a crescer. Crescer. Então, reunião no templo e nas casas. Esse é o ponto número 1, o ensino. Tem que pegar a proteína, tem que pegar os vegetais, tem que pegar o sushi, e talvez tem que pegar as coisas que você não gosta tanto também. Natto, eu gosto de natto. Alguém aqui gosta de natto? Eu gosto de natto. Alguns anos atrás eu pensava que eu não gostava de natto. Todo mundo falava assim, quão saudável era. Então a gente comprou um pouco de natto, que é tão barato. E eu cheguei em casa e eu falei, eu vou me forçar a gostar desse negócio aí. Para vocês que estão assistindo de fora do Japão, o natto é soja fermentada, né? E quando você tira assim, fica esticando assim. Fica esticando. É tipo o amor de Deus, né? Estica para sempre. Assim. Eu peguei isso e falei, preciso aprender a gostar disso. Então vamos lá. Eu coloquei na minha boca. Isso é gostoso, isso é incrível. Então aprenda a gostar do natto. Aprenda a gostar as palavras que talvez não são tão gostosas. Então, primeira coisa, o ensino. Número 2, estou pronto para o número 2. Direção. Direção. Deus nos dá direção como igreja. Quando a gente trabalha junto na mesma direção, Deus faz grandes coisas. A igreja que não se encontra junto, não consegue andar juntos. Tem que estar se encontrando, se reunindo. E não só no Zoom também. Eu amo Zoom. Eu uso muito Zoom. Mas Zoom não é o suficiente sozinho. YouTube não é suficiente sozinho. Tem que se reunir. Tem que sentir o calor humano. Tem que estar no mesmo ambiente. E essa igreja entende isso. E isso é por isso que está tão cheio aqui. Nós acabamos de multiplicar, ainda está cheio aqui. Todos os nossos locais, vocês entendem isso, a importância de se reunir fisicamente, presencialmente. Algumas pessoas, por causa de doenças, alguma coisa assim, não conseguem, né, se encontrar assim. Mas naquele caso, é que a grupo familiar devia fazer o máximo possível para verificar que está tendo aquele contato físico com aquelas pessoas. Então, alguém lembra da história da Torre de Babel? Quem sabe? Quem lembra da história? O que aconteceu? Decidiram construir uma torre bem alta, até os céus. Eu ainda não entendo a lógica deles. Mas Deus viu isso acontecendo. E o que Deus disse? Ele disse, o que o Senhor disse? Vê que eles são um só povo. Eles têm uma só língua. E eles colocaram a ideia para fazer uma coisa. Um povo, uma língua, uma direção. E por causa disso, Deus disse, nada, agora, nada que eles tentarem fazer será impossível para eles. Então Deus veio e atrapalhou a língua deles, e aí eles se dividiram. Seu grande projeto totalmente parou. Aquele mesmo princípio
pode aplicar de uma forma boa para nós como igreja. Se nós somos um só povo, não só um monte de indivíduos, de vez em quando se encontrando aqui e tal. Um só povo, uma só língua. Não falando de inglês, japonês e português, né? Nós podemos, ou espanhol, nós podemos ter muitas linguagens, mas mesmo assim falar a mesma língua. E ter a mesma direção. E essa direção vem da nossa cabeça, que é Jesus Cristo. E Deus diz, eu quero que você faça isso, vá nessa direção aqui. A gente fala assim, sim, senhor. E a gente se move como um só povo, uma só língua, uma só direção. Nada será impossível para nós. Nós vamos ganhar o Japão para Jesus. Nós vamos invadir a Ásia. Nós vamos começar milhares de igrejas na Ásia. Nós vamos entrar num lugar que não tinha esperança e Deus vai ser manifesto naquele lugar e trazer a esperança para aquele lugar. Amém. Jesus é a esperança. E ele trabalha através da sua igreja. O diabo não consegue conquistar a igreja. Ele sabe que qualquer um de nós, por causa de Jesus em nós, nós temos mais autoridade do que o diabo, por causa de Jesus dentro de nós. Então, a única coisa que ele pode, talvez, tentar fazer é tentar fazer brigas entre a gente e causar divisão. Se tiver divisão, não tem mais um só povo. Com certeza não estamos falando a mesma língua. Com certeza não estamos indo na mesma direção. Mas isso não é nós. Nós somos um só povo, com uma só língua. Estamos indo na mesma direção. Jesus é o cabeça. Nada é impossível. Amém? Nós só podemos ir na mesma direção se a gente estiver reunindo juntos. Por isso que precisamos ter essas conexões próximas, profundas. Vamos ler outro versículo aqui. Isso aqui, sabia que nem tudo que Jesus orou aconteceu, que Jesus pediu em oração aconteceu? Deixa eu explicar aqui. Antes de vocês jogarem pedras em mim, bem apedrejado, deixa eu explicar. Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus. Como é que ele orou para uma coisa e a oração não acontecer? Deixa eu te mostrar uma oração que ainda não se aconteceu. Foi respondido. Estão prontos? Eu tenho lhe dado a glória que o Senhor me deu, para que eles possam ser um, como nós somos um. Essa é a oração que Jesus está fazendo. Que os seus discípulos sejam um. Eles em mim, eu e ti, para que eles possam ser trazidos para toda completa unidade. Ele está comparando a unidade dos discípulos com a unidade de Jesus com o Pai. Quão unido é o Pai, Filho e Espírito Santo? Você consegue dividi-los? Você consegue ter o pai para brigar com o filho? Não gosto muito tanto de você assim. Claro que não. Eles são perfeitamente unidos. E a oração de Jesus é que nós fôssemos unidos a esse mesmo nível. Essa é a oração de Jesus que está sendo ainda cumprido. Mas nessa igreja aqui, eu creio que nós estamos progredindo muito rápido.
Porque se a gente está aqui ou em outros campos, nós somos muito unidos. Nós ainda somos um e estamos crescendo nessa unidade. Amém? Olha para o seu vizinho aí e diga, nós somos um. Quando isso acontecer, o que vai ser o resultado? Fala assim, aí que o mundo vai saber duas coisas. Quando nós formos totalmente unidos, naquele momento, o mundo vai saber. Primeiro, que o Pai enviou Jesus. O mundo saberá, Jesus é Deus. Essa é a primeira coisa que vão saber. E a segunda coisa é, olha só isso, e os amaste como igualmente me amaste. Até o ponto que Deus amou Jesus. Ele ama o mundo, as pessoas, até como, igualmente, no mesmo nível, mas o mundo ainda não sabe disso. Você quer que o mundo saiba que Deus os ama? Você quer que o mundo saiba que Jesus é Deus e veio para morrer por seus pecados? Nós precisamos estar completamente unidos. Essa é a chave do avivamento. Nós precisamos orar mais, sim. Nós precisamos orar e jejuar, com certeza, amém. Nós precisamos alcançar os perdidos e fazer evangelismo, sim, com certeza. Nós precisamos orar para que Deus salve a nossa família e alcançar nossas famílias, menos da nossa família, sim, é tão importante. Essa é a nossa parte. O fogo do Espírito Santo vai acender o que nós estamos fazendo. Quando a gente for totalmente unidos. Eu creio que isso vai ser a maior forma da gente ganhar o Japão para Jesus. A maior chave para ganhar o Japão para Jesus. A igreja unida. Mas a igreja nunca pode ser unida se a gente não estiver reunindo juntos. E é por isso que nós amamos se encontrar, se reunir. Encontrar na grande assembleia, nós se encontramos, reunimos no grupo familiar e também se encontramos nos pequenos grupinhos de 2 a 4 pessoas também, nos microgrupos. Vamos ler aqui. Você lembra no Velho Testamento a história do Jehoshaphat? Esqueci o nome em português. Ele era o rei de Judá. E tinha um exército que ia atacar Israel. E o Jehoshaphat estava com as pessoas, eles não estavam nenhuma esperança de sobreviver. O povo se uniu, se encontrou, se reuniu, se reuniram, né, juntos. Isso é muito importante, eles se reuniram juntos. Olha para o seu vizinho e fala assim, olha, se reuniram juntos. Obrigado. Eles não ficaram em casa e assistiram o Jehoshaphat no YouTube, não. Não aconteceu assim. Eles se encontraram, se reuniram. E eles falam assim, Deus, se você não fizer alguma coisa, nós vamos morrer. Estamos mortos. O Espírito Santo veio sobre um homem lá. E isso que o homem disse, escute todos os Judá e rei Jehoshaphat. Assim que diz o Senhor a você,
great horde, Não. for the battle is not yours, but God's. 彼は言ったユダのすべての人々をエル Deixa サ eu レ ler ムの aqui. 住民およびヨシャファテ王よ Escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Before they could do anything, they needed a Antes little que eles bit of podiam encouragement. fazer qualquer outra coisa, eles precisavam de um pouquinho de encorajamento. 前にでも、励ましを必要としていました And this is where you get Isso aqui é onde encouragement você together. recebe o encorajamento. É quando você se reúne 励ましを得ることができます And then after being encouraged, e depois de serem encorajados, he says this. aí diz assim: Tomorrow, amanhã, not today, 今日じゃなく hoje não, not in 3 days from now, não daqui 3 but dias, tomorrow. amanhã. How are we going to operate as one Como que nós church, vamos as one team? operar How do we do this? como uma só igreja, como uma só equipe? Como é que a gente vai fazer isso? We're going to gather together, Nós vamos se reunir and the Lord will tell us exactly e Deus vai nos falar exatamente o que fazer e quando fazer. because Jesus is Porque Jesus é o rei, he's the pastor. ele é o pastor. He's going to tell us exactly. E ele vai falar exatamente o que nós temos que fazer. And here God said, E aqui Deus diz: amanhã, tomorrow. amanhã. Weeping may last through the night, but joy comes in the morning. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. God did not say right Deus now. não disse: agora, seus problemas foram todos resolvidos. I want you to have Eu quero que você faith tenha until fé até amanhã. tomorrow. Amanhã eu vou fazer uma coisa, But it's going to be tomorrow. mas vai ser amanhã. Be a little persistent in your faith. Seja um pouquinho persistente na sua fé. Go sleep if possible. Vá dormir se possível, Tomorrow. mas amanhã. And before I do a miracle, E antes de eu fazer um milagre, go down. desçam contra I want eles. you to go. Quero que vocês vão. And God said, listen, they're going to be at the end Vai of the dizer valley. que eles vão estar no final do vale. Eu vou dizer exatamente aonde vocês vão encontrar com esse exército. Onde eles vão estar. They didn't have satellites back Eles não then, tinham so satélite naquela época para saber aonde é que os exércitos estavam se movimentando. God says, tomorrow, Mas Deus they're diz: right over there. amanhã eles vão estar bem ali. Vai lá. All right? And this is going to lead us to point number Isso vai nos levar para o ponto número 3. Can you feel the pressure? Você está sentindo a pressão agora? I'm like, God, I would rather Deus, go eu hide in the prefiro cave. me esconder numa caverna em algum lugar. But Jehoshaphat Mas said, he's also listening to this Josafá, ele man prophesy. disse, ele também estava ouvindo o profeta profetizar. And he's like, okay, that's what God's saying? Tá bom? Isso que Deus está dizendo? Okay. Ok. That's what we're gonna do. Então, isso é o que nós vamos fazer. We are going to, this is Nós- point number 3, Esse é o ponto número 3. we're gonna have some corporate praise. Nós vamos ter um louvor corporativo. This is something Louvor else. corporativo. Isso é uma coisa que a gente faz todos juntos. I love Eu worship music. amo a adoração online, né? Música de adoração online. Every day. Eu escuto quase todos os dias. As well. Hoje de manhã até. I Eu fiz love isso. worshiping Eu God. amo adorar Deus, eu sozinho com Jesus adorando, mas tem alguma coisa com a adoração corporativa. A gente se reúne para levantar o nome de Jesus. Então, o rei Josafá, ele pegou os levitas, esse time de louvor, equipe de louvor, e eles ficaram em pé e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, com uma voz bem alta, em alta voz. Oh, eu amo essa frase. Semana passada eu gritei tanto que eu fiquei rouco por 2 ou 3 dias. Tem algo que acontece quando corporalmente juntos a gente adora o Senhor em alta voz, em alta voz. Quando Josué e os israelitas estavam marchando ao redor de Jericó, eles não ficaram para trás, em pé, falaram assim, vamos só orar aqui juntos. Senhor, o Senhor está no controle. Se é da tua vontade, nós pedimos que o Senhor
Que a gente pudesse quebrar essas muralhas. Mas seja a sua vontade, Senhor. Estamos aqui submissos a Ti. Isso parece ser tão santo. Mas se Deus já te falou por que fazer, Ele quer que você vá lá e faça. E ele disse, Josué, depois de marchar 7 vezes, grite. Seu grito, sua vitória está no outro lado daquele grito alto. Alto grito. Sua vitória está no outro lado desse alto grito. Sua vitória está no outro lado de quando a gente se reúne e a gente louve a Deus com alta voz. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele e com os outros. E Ele quer que a gente concorde com Ele. E Ele diz, eu já te dei a vitória. Você tem a vitória. Ande nessa vitória. Mas nós temos um monte de sentimentos da nossa carne que nos impede dessa vitória. Mas nós precisamos tirar essa carne e fazê-la submeter à vontade de Deus. E tem alguma coisa sobre louvar a Deus em alta voz que faz calar a boca tantos desses pensamentos e ideias da nossa carne. E tem uma coisa especial da gente chegando junto e dando ao Senhor nosso maior louvor. No céu, não fala sobre um monte de indivíduos, algum lugar adorando a Deus. Não. Fala sobre a multidão que não consegue nem ser contada. Estão todos adorando o Jesus, o Cordeiro de Deus. Essa é a vitória que vai acontecer, que a gente já vê acontecendo, né? Viu acontecer. Mas a fé é sobre celebrar o que a gente ainda não vê. Nós vamos poder celebrar a vitória. E enquanto a gente celebra a vitória, isso é uma expressão da nossa fé. E enquanto você celebra a fé todos juntos, a gente vê o poder de Deus sendo manifesto. Então a gente vê louvar ao Senhor com uma voz alta voz. E quando eles começavam a cantar e louvar, começaram primeiro a cantar e louvar. Enquanto eles cantavam, o inimigo foi derrotado. Mas primeiro, eles tiveram que louvar o Senhor em alta voz. Isso teve um efeito no inimigo. Olha só, eles foram derrotados. Na verdade, eles começaram a destruir uns aos outros. Destruíram-se uns aos outros. O louvor alto tem um efeito. Eu quero convidar a equipe de louvor para voltar aqui. Nós vamos levantar o nome de Jesus agora. Porque quando a gente adora Jesus de uma forma corporativa, a gente entra na vitória que Deus já nos deu. E o inimigo começa a se confundir, ficar confuso.
Enquanto a gente está celebrando a Jesus, os demônios começam a brigar uns com os outros. O inimigo quer dividir a igreja, porque a igreja dividida não consegue se cumprir. Mas nós vamos dividir o inimigo com louvor alto. Nós vamos fazer confusão com o inimigo. Nós vamos ver milagres grandes no seu coração, na sua vida. Vamos ficar de pé. Hoje a sua vitória está no outro lado, aqui. Ao outro lado, da gente adorando a Deus juntos. Nós vamos levantar o nome de Jesus. É o nome acima de todos os nomes. É o único nome que deve ser adorado e louvado. Eu quero te encorajar agora. Juntamente, nós vamos dar a Deus tudo nós que nós temos. Em nome de todo mundo. Toda língua vai confessar e toda joelho vai se dobrar que Deus é o Senhor. Dizer que Deus é o Senhor. Vamos levantar o nome de Jesus juntos.